administração. Tenho orgulho de ser administrador. Isso não é uma vergonha. Tudo que eu conquistei na minha vida até hoje foi pelo meu curso de administração. Eu sou apaixonado pela ciência da administração e eu espero poder compartilhar um pouco da minha paixão com vocês. Eu espero que, assim como eu, vocês se apaixonem por essa ciência. A administração é uma ciência social aplicada. Alguém levantou a mão? Gostaria de falar? Gabriel? Sem querer. Ah, tá. Ninguém vai precisar ir para a delegacia, não, tá certo? Então, a administração, ela é uma ciência social aplicada. Assim como nós temos as ciências biológicas, as ciências humanas, a administração é uma ciência social aplicada. Assim como a contabilidade. A contabilidade também é uma ciência social aplicada à sociedade. E muitas das teorias administrativas, talvez vocês até conheçam e não saibam que elas vieram da administração. Muitas teorias da administração, como o taylorismo, o fordismo, são estudadas na sociologia, a teoria das relações humanas. A gente vai ver que a administração ela está intrinsecamente ligada da história e muitos fatos históricos ocorreram pelas empresas e pela administração em si. Então, o que é administração? Né? Só voltar o slide, né? Antes de eu falar o que é realmente administração, eu queria saber de vocês o que vocês entendem sobre o que seria administrar, ou o que seria administração. O que passa na mente de vocês quando vocês escutam essa palavra, administração? O que vem na mente de vocês? O que vocês pensam sobre o que seria a administração? Se você tivesse que dar um conceito para essa ciência, qual seria? Né? Um de cada vez, para não... Administrar um negócio, uma empresa. Mas o que é administrar um negócio? O que significa a etimologia, a palavra em si? Eu acredito que tem a ver com a organização e o direcionamento não só de empresas, mas você pode administrar... Com o controle. Administrar o dinheiro da empresa. Dinheiro, controle, o que mais? A organização da empresa e solução de problemas. Gerenciamento. Eu acho que é a organização das ideias que formam qual é a melhor decisão que você pode tomar para aquilo que seja mais lucrativa. Não sendo só empresas, podendo ser até como você é como pessoa, como você vai decidir no seu dia a dia o que você vai fazer, administrar o seu tempo, administrar o que você pode fazer, organizar o que você vai fazer. Eu acho que isso pode ser uma definição bem básica de administração. Ótimo. Mais alguém? Dinheiro, controle, solução de problemas, organização de ideias, o que mais? Pode falar no chat também. Estou acompanhando, viu? Estou acompanhando tudo pelo celular. A administração é tudo isso que vocês falaram, mais um pouco, tá bom? É controle de dinheiro, né? Quem foi que falou dinheiro, hein? Que eu ouvi a voz e não... Foi eu. Mariana. É porque fica um negócio de mais 39, que aí eu não dá para ver o nome da pessoa quando fala. O dinheiro, né? Nós somos financeiros. Vocês são financeiros agora, viu? Pode se considerar como financeiros. O dinheiro, muitos acham que
Na realidade, a maior parte das organizações, a gente vai ver que existem os setores da economia, né? Nós temos 3 setores da economia. Alguém sabe dizer quais são os setores da economia? Não falei isso não, mas é uma coisa básica. Alguém saberia dizer quais são os 3 setores da economia? Quem que formam os 3 setores da economia? Quais são os 3 setores da economia? Consumidor, vendedor. Primário, secundário e terciário? Governo, o primeiro setor é formado pelo governo, por todas as entidades que formam o governo, a administração pública, todas as entidades que compõem o governo, certo? Seja de uma economia capitalista, né, de sistema capitalista, ou as economias socialistas. O primeiro setor é formado pelo governo. Nas socialistas, não vão ter basicamente o segundo setor, né? Que é basicamente o primeiro setor. Mas das economias capitalistas, basicamente o governo. O segundo setor é formado pelas empresas. Que tipo de empresa? Todas as empresas privadas. Tudo que você pensar de empresa, né? Empresa de pessoas, né? Formada por propriedades privadas, compõem o segundo setor, todas as empresas jurídicas. E o terceiro setor é o chamado de ONGs, ONGs ou organizações sem fins lucrativos. Aqui entram também igrejas, né? Igrejas não são consideradas empresas, são todos os tipos de organizações que não têm um fim lucrativo. Aliás, né? A gente coloca fins lucrativos, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de economia capitalista, né, economia capitalista, a gente coloca, principalmente nessas empresas do terceiro setor, a gente coloca 2 aspas bem grandes em sem fins lucrativos, tá certo? Por que isso? Lucrativos. Por que eu estou falando essa definição antes de explicar? Mas vamos lá. Por que a gente coloca um aspas bem grande? Porque na economia capitalista, na maioria das vezes, o objetivo principal de qualquer empresa é o lucro. Se a empresa não dá lucro, ela vai morrer. É um dos principais objetivos de qualquer organização, é o lucro. Se a empresa não dá lucro, ela vai falir. Fim, ponto. Se a empresa não está ganhando dinheiro, só está tendo custo, ela vai chegar um dia que ela vai falir. Ela não vai ter como pagar os funcionários, não vai ter como pagar os fornecedores, não vai ter como pagar os impostos do governo, não vai ter como pagar as contas físicas, né, de água, luz, enfim, não vai ter como pagar os custos dela e ela vai acabar falindo. Mesmo uma empresa do terceiro setor, como uma igreja, por exemplo, uma igreja, se ela não tiver o dinheiro para pagar energia, para pagar água, para pagar a gasolina, né, que o padre, o pastor vai se locomover, para pagar, sei lá, qualquer custo que ela tiver, se ela não tiver o dinheiro do dízimo que entra lá todo mês, ela vai fechar. Isso eu estou dizendo, Pedro, tu está dizendo que as igrejas elas visam dinheiro? Não, elas não visam dinheiro, não é o objetivo maior dela, né? Eu estou dizendo para vocês, o que eu quero chegar isso com vocês, que as empresas não têm como único objetivo o dinheiro, mas é uma das razões sociais, sem eles, elas não vivem. Por isso que nós financeiros somos tão importantes, porque todas essas empresas, seja de primeiro, segundo e terceiro setor, necessitam de gerenciamento de dinheiro. O dinheiro ele é vital na economia capitalista. Vital de tal modo que nós, sem o gerenciamento adequado desse dinheiro, qualquer organização, seja do governo, empresa do setor ou do terceiro setor, irá falir, irá deixar de existir. Né? E quando uma empresa morre, não é só ela que morre. Quando a empresa fale, ela acaba gerando uma cadeia ela gera um prejuízo não só para ela, mas para a sociedade como um todo,
Porque todas as empresas existem por uma razão. Elas existem para atender ou uma necessidade ou um desejo dos consumidores. Uma empresa, ela não surge do nada. E ela nem surge para não servir para nada. Ela está ali para atender ou um desejo ou uma necessidade das pessoas. Seja de bens, né, bens, produtos ou serviços, né, que a população deseja. Então, assim, a administração, quando a gente fala de administração, a gente sempre vai ter em mente 3 palavras, né? Todos os conceitos de administração, a gente pode elencar ele com 3 palavras: objetivos, decisões e recursos. Essas são as palavras-chave de qualquer definição do conceito de administração. Como assim? Como assim? Objetivos. Quando a gente fala de administração, toda empresa tem um objetivo, né? Tem uma função social a qual ela se destina, né? Tem uma razão de ser. Então, para quê? Para que essa empresa existe? Para que objetivo, né? Aonde quer chegar, né? Onde realmente o que ela vai fazer? Onde que ela quer chegar? E alguém falou em solução de problemas, né? Quem foi que falou solução de problemas? Quem foi? Falou sobre solução de problemas. A todo momento, o administrador vai ter que gerir contingências, né? Alguém sabe dizer o que são contingências? Maneira de se defender de alguma coisa. Não, eu falo o que é contingência em si. O que significa a palavra contingência? O que são contingências? Se olhar no Google. Se preparar. Não. O que são contingências? Contingências são situações inesperadas. São situações inesperadas. Problemas que surgem que não são esperados. E o administrador, ele está todo momento solucionando problema, apagando incêndio na empresa. E para apagar incêndio, para gerir essas contingências, ele precisa tomar decisões. E para tomar essas decisões, ele tem que se embasar em algo, né? Ele não pode tomar uma decisão ao léu, uma decisão que vai, de certa forma, prejudicar alguém ou prejudicar a própria empresa e fazer com que ela saia de seu objetivo. Lembrando que o objetivo são vários. Não é só o lucro, tá certo? Porque se a empresa só se focar em lucro, ela não existe no mercado, tá certo? Eu sei que eu falei para vocês há alguns segundos que um dos objetivos principais da empresa é o lucro, porque se não tiver lucro, qualquer empresa morre. Mas não é só o lucro. Se a empresa só pensar em lucro, ela vai deixar de existir. Por quê? Como assim? Como assim ela vai deixar de existir? Vocês podem me perguntar. Se a empresa precisa de dinheiro, toda empresa vai precisar de dinheiro, mas não é só isso. Empresas como o Nubank. Alguém já ouviu falar do Nubank? Nubank. Já ouviram falar, né? O Nubank, apesar de ter a palavra bank, ele não é um banco ainda, tá certo? É uma instituição financeira de pagamentos que recentemente comprou uma corretora de valores, a Isinvest. O Nubank foi criado em 2013 e 2014. Já está basicamente com 8 anos, né? O Nubank é uma startup. O que é uma startup? É uma empresa de tecnologia. Só que é uma empresa de tecnologia que trabalha com serviços financeiros, né? Iniciou realizando serviços financeiros de pagamento, né? Com cartões de crédito. Então, oferece crédito a clientes
e esses clientes utilizam o crédito, né, para poder efetuar pagamentos. O Nubank, desde quando ele foi fundado, há 8 anos atrás, ele não, até hoje, né, desde 2013 até hoje, 2021, ele nunca deu lucro. Sempre vem registrando prejuízos. Aí vocês podem me perguntar, Pedro, como é que o Nubank, uma empresa financeira, até hoje não dá lucro? E como é que ela está existindo até hoje? Vocês já ouviram falar de Warren Buffett? Eu não sei se pronuncia assim. Já ouviram falar nesse homem, Warren Buffett? Hein? Vocês já ouviram falar desse homem? Oi, vocês estão aí? Sim, não? Pode colocar no chat. O Warren Buffett é um dos maiores investidores da Bolsa de Valores de Nova York. Ele é conhecido como magnata financeiro da Bolsa de Nova York. Tudo que você pensar de empresa que já deu sucesso, ele já é de idade, ele já tem quase seus 70 anos. E ele é um investidor conhecidíssimo dos Estados Unidos. Tudo que você pensar de empresa assim, grande que existe hoje e que anos atrás ninguém dava nada por ele, ele investiu. Empresas como o Google, né, que há 20 anos atrás ninguém nem sabia o que era e que todo mundo pensava que não dava lucro, Facebook, a Amazon, né, outras empresas no setor de tecnologia, a Microsoft e outras empresas do ramo, todas essas empresas surgiram, né, e tiveram o investimento do Warren Buffett. E ele, assim, ele é conhecido por ter faro de sucesso. Ele pega empresas empresas que a gente chama de unicórnios, né? Unicórnios, que são empresas que um dia podem virar grande sucesso, grandes empresas, né? E o Warren Buffett recentemente investiu, se eu não me engano, foi 1 ou foi 2 bilhões de dólares no Nubank, né? E aí, por que ele fez talvez esse investimento no Nubank? Porque ele vê um crescimento exponencial na empresa. Porque pensa aí, qual a grande sacada do Nubank? A questão da desburocratização do sistema financeiro. Pelo menos a empresa se lançou no mercado. Estou fazendo propaganda para a empresa, não faço propaganda para nenhuma empresa, estou apenas dando um case, né, um estudo de caso para vocês. O Nubank ele surgiu no mercado justamente porque o Davi, né, o Davi, que é o fundador, né, da instituição, ele tentou abrir uma conta num banco aqui no Brasil e ele se assustou com a burocracia que tinha para abrir uma conta em um banco aqui. E a extensa burocracia de todo o sistema financeiro. E a questão das taxas, né? De tudo que cobrava taxa. E ele disse, vou tentar modificar isso. E o Nubank surgiu, né, com atendimento. No começo era um atendimento VIPíssimo, né? Você entrava no aplicativo, qualquer problema que você tinha, você conseguia resolver no aplicativo, e ainda hoje é assim, né? Eles são excelências na questão do atendimento. Você consegue abrir uma conta no Nubank pelo aplicativo, só baixando, não precisa ter agência. Isso, pelo fato de não ter agências, não tem custos com pessoal, não tem custos com máquinas, com computadores, com pessoal de limpeza, com energia, com água, e todos esses custos que envolvem a instalação de uma empresa física, né? Pensa na sacada, e hoje o Nubank é uma das maiores empresas financeiras do país. É uma empresa em capilaridade de clientes, surgiu em 2003, mas é uma das que mais tem clientes no país. E o Nubank cresceu tanto que hoje ele já está no México, né? Uma empresa que surgiu no Brasil e que hoje já está no México e que já tem planos de expansão para outros países da América Latina. Então, pode ter certeza que se o Warren Buffett investiu, é porque essa empresa um dia vai dar muito lucro. Possa ser que ela não dê lucro hoje,
E todos os relatórios financeiros, né, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados de exercício mostram que o Nubank ainda dá prejuízo. Ele ainda dá prejuízo, mas espere-se que no futuro ele dê lucro, né? Porque a razão de ser do Nubank transcende o lucro, né? A empresa veio justamente para atender uma necessidade que existe na sociedade, que seria justamente a desburocratização do sistema financeiro e bancário e trazer soluções novas, né, para os clientes modernos, né, para essa nossa vida moderna que impede que a gente esteja lá na fila do banco para resolver uma coisa simples, para qualquer coisa você ter que ir no banco, né, e você ter um aplicativo que tudo que você precisar do banco você resolve lá no aplicativo, né, não precisa perder tempo em ir na banco. Então, talvez o Nubank esteja criado algo que talvez não existia, pelo menos aqui no Brasil não existia, né? E a partir do Nubank, né, que várias outras empresas começaram a modificar, né? O Nubank fez uma revolução no sistema financeiro, tamanha que o Banco Central, ano passado, implementou uma nova funcionalidade de pagamento, que é o Pix. Não sei se vocês já ouviram falar de Pix. Acredito que sim, né? Que todo mundo, Pix, a chave Pix, né? O que é o Pix? O Pix é o novo modelo de transferência eletrônica. Antes, né, a modalidade, antes, há alguns anos atrás, uns 5, 10 anos atrás, a gente tinha apenas um modelo de transferência, que era o DOC. O que é uma transferência bancária? É quando você tem um dinheiro numa conta e você vai transferir para outra pessoa de outra conta, seja de qualquer outro banco. Então, você tem um dinheiro na sua conta e você quer pagar a outra pessoa, quer transferir esse dinheiro para outra conta. Em vez de você sacar esse dinheiro e depositar na conta do outro, você faz só uma transferência bancária. Antigamente, só existia a transferência via DOC. O que era essa transferência via DOC? Essa transferência, você transferia, mas o dinheiro só caía na conta da outra pessoa depois de 2 dias úteis, né? Ou então, aí depois de 2 dias úteis, passou a ser só um dia útil. Então, se você transferisse esse dinheiro numa sexta-feira para a conta daquela pessoa, numa sexta-feira, esse dinheiro só ia cair na conta daquela pessoa na segunda-feira. Então, só ia cair no próximo dia útil. Depois surgiu o TED, que é a transferência eletrônica, né, de valores, né, o TED. O TED é meio que uma evolução do DOC. Com o TED você consegue fazer transferências, mas você consegue fazer só transferências no horário comercial. Então o TED o DOC também só fazia transferências só fazia no horário comercial, ou seja, de 8 até 5 horas da tarde, né, 8 a 5 horas da tarde, e só em dia útil, né? O TED também continuou funcionando nesses horários, só em dia útil e só de 7 a 8. Só que a vantagem do TED é que caía no mesmo dia, depois de 30 minutos. Depois de 30 minutos. A vantagem do TED pro DOC é que você só conseguia fazer TED no mesmo... o dinheiro já cai no mesmo dia, só que tinha a limitação de horário. O Pix, né? A revolução do Pix veio para revolucionar tudo. O Pix você consegue fazer transferência todos os dias, inclusive final de semana, em qualquer horário. E o dinheiro cai em até 10 segundos, né? O TED demorava 30 minutos, o Pix só faz até 10 segundos e qualquer dia da semana. Então veio para revolucionar. E onde é que o Nubank cai nisso? Porque para você realizar um TED ou um DOC, dependendo do banco, né, dependendo do banco e da cesta de serviço, você vai pagar de 10 a 15 reais. 10 a 15 reais para você fazer ou um TED ou um DOC. O Pix, o Nubank, quando ele surgiu, ele isentou essas tarifas de TED e de DOC. O Nubank isentou. Se você quisesse fazer um TED da conta do Nubank para qualquer outro banco, você não pagava nada. Aí o que foi que eles viram? Muitas pessoas que faziam muitas transferências, vou abrir uma conta no Nubank, porque não paga taxa. Imagina aí, se você fosse fazer 5 transferências no dia, já ia 50 reais de tarifa só naquele dia, só das transferências que você fosse fazer naquele banco. Então, o que foi que os bancões, né, criaram, junto com o Banco Central, criaram o Pix.
o Pix até agora, para pessoas físicas, é de graça. É grátis, né? Grátis. Você não paga nada para fazer transferências. Então, o Nubank, ele não fez só uma mudança interna, mas fez uma mudança externa, revolucionou o sistema financeiro, pelo menos nesse quesito. E está também modificando a questão do atendimento. Muitas empresas hoje estão pegando cola no Nubank nessa questão do atendimento virtual, né? Você ter uma agência hoje bancária, é tanto que eles estão reduzindo até o número de pessoal que trabalha em agência, porque em vez de você ter uma pessoa lá, um funcionário que gera custos para a empresa, custos trabalhistas, você ter a questão do espaço físico em si, você ter um aplicativo que já resolva tudo para o cliente. É lógico que a gente sempre vai necessitar do agência física para a questão do dinheiro físico, né, do papel moeda. Assim, a gente sempre vai necessitar da agência física na questão. Mas a agência física no sentido do caixa eletrônico, porque a questão do pessoal, daqui a alguns anos, e eu boto daqui a alguns poucos anos, daqui a uns 20, 30 anos no máximo, as agências bancárias serão apenas o caixa eletrônico. Provavelmente tem apenas um atendente para resolver um problema ou outro, ou no caixa em si, mas daqui a alguns anos a tendência é todas as instituições se tornarem igual ao Nubank. Uma empresa que oferece produtos financeiros, mas que é totalmente virtual, né? As empresas estão... É uma empresa, um banco virtual e vocês podem... totalmente seguro, né? As pessoas mais antigas têm medo, né? Tem medo. Não vou colocar meu dinheiro nesse banco virtual, não. Esse banco virtual, eu não sei nem tem agência, se der algum problema, a quem eu vou me recorrer? E não, gente, posso dizer para vocês que esses bancos virtuais, esses bancos digitais, são até mais seguros, talvez, do que um banco físico, né? É lógico que eu tenho que ver, né, indicadores, tenho que ver a situação financeira, tenho que ver quais são os produtos que eu estou investindo nesses bancos, tenho que ver o índice de Basileia, né, desse banco, que é o índice de Basileia, o índice de confiabilidade, né, desse banco, como é que está, né, justamente para eu investir, né, colocar o meu dinheiro nessa instituição financeira. Então, esse caso do Nubank eu trouxe para mostrar para vocês que a empresa, o objetivo dela nem sempre é o lucro, né? Ela tem, as empresas, elas existem para atender uma necessidade, um desejo, né, dos clientes. E se ela focar só no lucro, ela não cresce, ela não tem investimento, ela não vai para frente. Então, só voltando aqui, a administração... em uma primeira definição, seria um processo de você tomar e colocar objetivos, né, em prática, decisões sobre objetivos utilizando recursos, né? Quando eu falo em recursos, eu falo de todo tipo de recurso que você pensar. Recursos humanos, né? Recursos humanos, que seriam as pessoas, recursos físicos, né, materiais, equipamentos, máquinas, né, todo tipo de recurso que a empresa necessita para funcionar, né? Então, objetivo, eu tenho recurso e decisão. Então, seriam essas três as palavras-chave, né, para o conceito de administração. A palavra administração, ela vem do latim, né, se a gente for pegar a etimologia da palavra administração. Vem do latim o ad, né, que significa direção, né, tendência para, né? Alguém falou direção, né? Não, falou controle. E minister, né, que significa subordinação, obediência. Quando a gente pensa na palavra administração e quando a gente vê a palavra administração em qualquer empresa, a gente nota logo, já pensa que é quem manda, né? A administração é o local de qualquer empresa onde está o lugar de quem manda, né? De quem toma as decisões, de quem realmente comanda aquele negócio, né? Aquela instituição.
Então, ministrem, né? Dá a ideia também de que está no controle, né? Alguém falou de controle, né? Alguém que está no controle, né? daquela situação, e que as outras pessoas que compõem aquela instituição, aquela organização, aquela empresa, são subordinadas, né? Estão subordinadas, o que é a palavra subordinada? É alguém que atende, né? Alguém que atende, que obedece às instruções de uma pessoa que está no comando, que está administrando, que está controlando, que está gerenciando, né, aquele negócio. Então, outro conceito, né, que a gente pode colocar para a administração é que a administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar os objetivos tanto da organização quanto de seus membros. Aspectos chaves da definição. A administração ela dá maior ênfase ao elemento humano da organização. Isso é bastante importante, né? Eu falei para vocês que a tendência, né, do nosso sistema financeiro é a questão do aspecto humano, mas sem pessoas as organizações não existem. Porque assim, as organizações elas são formadas por pessoas e para pessoas. Não existe organização feita só por máquinas. Pelo menos até hoje não existe. Tem que ter uma pessoa por trás. Seja para operar aquela máquina, seja para desenvolver aquela máquina, seja para desenvolver aquele software, aquela ferramenta. O Nubank, hoje em dia, ele só contrata mais pessoas da área da tecnologia. Engenheiros de softwares, né? Engenheiros de softwares, engenheiros de máquinas, né? Em vez de contratar pessoas da área, e contrata também pessoas da área financeira, mas a maioria dos funcionários do Nubank, como ela é uma empresa praticamente tecnológica, ela contrata basicamente engenheiros de software, né? Mas, né, todas as outras empresas que você pensar, todas as empresas, seja do governo, seja de qualquer outro setor que você pensar, todas elas têm pessoas, todas. E todas necessitam de financeiros, né? Todas precisam de pessoas formadas nessa área financeira para trabalharem, né? Porque todas as empresas necessitam de pessoas capacitadas, né, nessa área, justamente porque controlar o dinheiro é chave para qualquer organização, né? Se não tiver uma pessoa que saiba controlar o dinheiro, que saiba investir, né, não vai para frente o negócio. Então, assim, o aspecto humano, ele é chave, né? A administração, ela sempre vai dar maior aspecto ao fator humano. É tanto que quando a gente estuda administração, dentro da nossa formação, a gente estuda também muito psicologia. Por que a gente estuda muito psicologia? Porque controlar pessoas, para que o administrador possa tomar decisões e controlar os recursos, que seriam as pessoas, ele tem que saber lidar, né? A gente vai ver ao longo dessas aulas algumas teorias, né? A gente vai ver 10 teorias da administração. A gente vai ver que com o passar do tempo, o elemento pessoas tem uma mudança de visão. Antes, vocês vão ver que nas primeiras teorias administrativas, as pessoas, principalmente nas teorias da administração clássica, né, na teoria clássica, que pega teoria de administração científica, teoria clássica, né, vocês vão ver que as pessoas eram tratadas como meramente máquinas, né, inclusive até quem tiver internet, eu sugiro que assista o filme Tempos Modernos. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filme. Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Já ouviram falar nesse filme? Modernos. De Charlie. Já ouviram falar nesse filme? Pode colocar no chat. Que não, ou que sim. Ou falar no microfone. Nunca ouviram falar? Pois vocês já ouviram. Pronto.
É bem antigo, tá certo? Esse filme é de 1900 e bolinhas, né? 1900 e bolinhas. Mas ele é um filme bastante atual. Eu vou botar o link no grupo de vocês para vocês assistirem. É bastante engraçado, tá certo? É um filme mudo. Naquela época, as máquinas não captavam áudio, então só tem a imagem. Mas dá para você entender, é bastante interessante e é uma crítica à sociedade daquela época, né? E ao momento daquela época. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o filme Charlie Chaplin quando a gente estiver estudando a teoria da administração científica. E é o maior exemplo que eu posso dar para vocês de como era que funcionava aquela época, porque o filme retrata muito bem como as pessoas eram tratadas nas empresas naquela época. As pessoas eram tratadas como meras peças, ferramentas a serem utilizadas na empresa. Pode ser que hoje ainda, né, em pleno 2021, ainda existem gestores e empresas que ainda tratem pessoas como meras máquinas ou meros instrumentos, né? Mas a administração e as teorias administrativas atuais, né, desde 1950, do surgimento da teoria das relações humanas, que as pessoas tornaram-se o principal elemento, né, das organizações. Tá aqui, Bruna, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Eu vou mandar o link para vocês assistirem. Se não quiser assistir o filme todo, assiste pelo menos os primeiros 15 minutos, que já dá para ver muito bem o que eu quero mostrar para vocês. Os primeiros 15 minutos já dá para ver basicamente o exemplo que eu queria mostrar. Focaliza a atenção nos resultados, né, a serem alcançados, isto é, nos objetivos em vez das atividades. Então, assim, o objetivo central, toda organização tem um objetivo central, que a gente chama de missão, que é a razão de ser da empresa. Né? Tem missão, visão, valores. Algumas empresas estampam isso logo de cara, né? Você vai na empresa, você consegue ver missão, visão, valores. Quando vocês chegarem... Professor, Oi, pode falar. professor, é que assim, minha mãe ela foi fazer um exame, eu vou ter que sair agora para ir buscar a moto, que meu pai vai de carro e tem minha irmã. Tudo bem? Vai fazer um exame. Tudo bem, Aí eu queria avisar o senhor sem ser sair assim de uma vez. você pode assistir a gravação depois, tá bom? Mas não deixe de assistir, não. Quando eu disponibilizar. Ok. E Tá certo, obrigado, tchau. por nada, tchau. Vocês já viram em alguma empresa alguma placa, né, com logotipo de missão, visão, valores? Já conseguiram visualizar? Já conseguiram? Não, por enquanto não. Pois quando vocês Estou à procura. quando vocês forem em qualquer empresa, quando vocês chegarem, né, eu costumo dizer muito para meus alunos, né? Muitos alunos dizem para mim, Pedro, depois que eu comecei a frequentar o curso de finanças, parece que mudou minha visão sobre muitas coisas, né, da vida. Eu passei a ver as coisas de outro jeito. Pois quando vocês forem em qualquer loja agora, qualquer empresa, vocês podem, geralmente fica no caixa, ou perto perto do setor de atendimento. Vocês podem olhar que vai ter um quadro. Missão, visão, valores. Empresas públicas têm isso e empresas privadas. Setor, qualquer tipo de empresa tem. Eu acho que só não vai ter em igrejas. Mas, para exemplo de empresas públicas que eu já vi aqui no ICO. Alguém já foi na Policlínica de ICO? Já fez algum atendimento na Policlínica de ICO? Sim. Pronto. Você pode ver que lá na recepção, na frente, vai ter missão, visão e valores da Policlínica. Alguém já comprou alguma coisa na visual, na nova visual daqui, do ICO?
no visual ali. Sim. Pronto, pode olhar que perto do caixa vai ter um quadro. Missão, visão, valores. Alguém já foi na Macavi, daqui, Macavi, Armazém Paraíba, nessas empresas? Pode olhar que lá também tem. Alguém já foi no Queiroz, daqui? Já. Pois lá também tem. Talvez não tenha na parte de baixo, mas lá em cima, na parte administrativa, tem. Inclusive, nós temos 3 estagiários do Queiroz, que estagiam lá em cima, lá na parte administrativa. Eu nunca vi embaixo, não, mas lá em cima tem. Então, essas empresas, elas, toda empresa séria e que preza, né, que trabalha com pessoas e que realmente trabalha de forma séria, organizada, né, funciona como deveria realmente acontecer, que realmente tem pessoas gestoras que realmente conhecem o negócio, você conhece logo quando você conhece uma empresa séria e quando não é uma empresa séria. Uma empresa que não é acomodada com pessoas, né, que estão qualificadas, né, para exercer, não, qualificadas entre aspas, né, pessoas que realmente passaram, tiveram uma formação, né, administrativa em administração. Você conhece logo uma empresa que realmente passou e a empresa que não passou, né? Uma empresa que realmente não foca só no lucro, né? Uma empresa que realmente tem um objetivo, né? Uma razão de ser, vai ter isso estampado de cara para todo mundo ver. Seja uma empresa do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro setor da economia. Inclui o conceito de que pode olhar, vocês vão começar a reparar os cantos que vocês forem nos lugares, agora vocês vão começar a reparar nisso, pode ter certeza. Incluiu, né, também o conceito de que a realização dos objetivos pessoais de seus membros deve ser integrada à realização dos objetivos organizacionais. O que é isso, Pedro? Na empresa, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa, né, tem a ideia tola, né, e errada de pensar que a nossa vida pessoal é distinta do trabalho. Na realidade, principalmente nesses tempos modernos, né, fazendo analogia ao filme de Charlie Chaplin, nesses tempos modernos de pandemia, em que a gente trouxe o trabalho para casa, né, mais do que nunca, né, a gente vive dentro do trabalho, né, e antes já era meio interligado, né, vida pessoal com o trabalho, e hoje está mais do que nunca, né? E assim, os nossos objetivos pessoais têm que se casar com os objetivos organizacionais. Quando você não casa esses objetivos, né? Organização entenda como empresa, tá bom? Quando eu falar organização, instituição, sempre estou me referindo à empresa. Organização, empresa. Organização, instituição, são todos sinônimos, né, para a palavra empresa, né? Seja ela de qualquer setor, né? Empresa do primeiro, do segundo, do terceiro setor. Então, quando a gente fala disso, quando não se casa esses dois objetivos pessoais com objetivos profissionais, né? Objetivos da empresa, o que acontece é uma grande frustração. O funcionário ele está lá só para cumprir horário. Ele está lá não sei, ele não vai durar muito tempo, né? Porque ou ele vai se pedir para sair em algum momento, ou o chefe vai tirar ele e colocar uma pessoa que realmente esteja integrada aos objetivos da empresa, né? Porque não se concebe você estar realizando um trabalho, realizando uma atividade que você não se sinta bem, que você não goste daquilo, né? Então, basicamente, esses são os aspectos chaves. Ou ainda, né, a gente pode ainda dizer que trazer ainda essas outras definições, que a administração é administrar a ação, né? Administração, né? Ação, né? Ação de quê? Ação das pessoas, né? Das pessoas com objetivo bem definido.
Administração é o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente vai ver depois que a administração tem um ciclo que a gente chama de PDCO. PDCO. Planejar, dirigir, controlar e organizar, né? O uso de recursos, né, a fim de alcançar objetivos. Ou ainda, a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Percebem que em todas essas definições a gente tem as palavras-chave, objetivo, decisões, né? Aqui tem recursos e decisões, né? Nessa daqui ela é mais completa, tem as três: recursos, objetivos, né? Decisões, objetivos e recursos. Então, a administração sempre a gente vai ter essas três palavras-chave: objetivos, recursos, decisões, né? Ou eu administro para atender um objetivo, ou para tomar uma decisão, e sempre utilizando recursos para isso, tanto para atingir os objetivos como as decisões. Aí a gente vai para a complexidade da administração. Teve uma pessoa, um aluno, que eu não vou lembrar aí, no começo dessa aula, que falou que a administração está em tudo, até na nossa vida pessoal. Quem foi que disse isso? Eu não me lembro. Foi eu. Foi. Então, alguém disse, né? Eu não vou lembrar quem foi, mas a administração está em tudo. Tudo que você pensar, né? Desde a sua vida pessoal, né? Seja a sua vida pessoal, então sempre você vai administrar, né? Objetivo. Todos nós temos objetivos. Temos sonhos, né? Temos pretensões. Quais são os objetivos de vocês, os sonhos de vocês, as pretensões? Quais são os recursos que vocês têm para atingir esses objetivos? Que vocês utilizam para recursos? Quando eu falo tempo é um recurso, né? Um recurso escasso e muito precioso, né? O tempo. Eu acho que é o maior recurso que a gente tem e um dos mais importantes. Tempo, dinheiro, né? Espaço, ferramentas, são recursos. E decisões. Será que essas decisões, né, que vocês estão tomando são corretas? Então, vejam a complexidade. Administrar uma pessoa tem uma complexidade, né? Administrar uma família já tem uma complexidade um pouquinho maior, porque não exige só a sua vida, né? Vai envolver a vida de outras pessoas. A administração de um pequeno grupo social já é um pouco mais complexa. Por quê? Porque você não está lidando com pessoas, né, do seu convívio pessoal. Por exemplo, uma célula de estudos. Quando você organiza uma célula de estudos, por exemplo, é um pequeno grupo social. Né? Você está lidando com pessoas, de certa forma, entre aspas, estranhas, né? Pessoas que não são do seu convívio habitual. E, de um modo um pouquinho mais complexo, está a administração das organizações em si, das empresas, seja do primeiro, segundo ou terceiro setor. E, de um modo mais complexo, está a administração social, que é a administração do Estado. Imagine aí, administrar o Estado inteiro, uma cidade, um Estado, um governo, né? O mundo todo, né? Como é bem mais complexo. Então, a administração ela está em tudo que você pensar, ela está. Desde a administração pessoal até de uma empresa. E sempre vai ter essas três palavrinhas que vocês vão memorizar: objetivos, recursos e decisões. Certo? Então, sempre vai envolver essas três palavras: objetivos, recursos e decisões. Recursos podem ser pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro, instalações, máquinas, equipamentos, materiais,
tudo que você pensar que seja necessário, né, para atingir um determinado objetivo. E as decisões, né? Planejamento, organização, direção, controle, né? Tudo que for para, né, fazer a coisa acontecer, né? Para que todas as atividades aconteçam, né, realmente. E como deve acontecer essa última etapa, né, as decisões? Ela tem um processo, né? Ela vai desde o problema em si, né, que é gerado por uma frustração, uma ansiedade, né, uma dúvida, uma curiosidade, né? Surgiu um problema, né? Surgiu uma contingência, né? Uma situação que não estava que não estava esperada, né, pelo gestor, pela empresa. Então, em um primeiro momento, quando eu me deparo com esse problema, eu vou realizar o diagnóstico. Primeiro eu vou ter que entender, né, em que se trata o problema. O que foi que aconteceu? O cano estourou. Tá vazando água, né? Tá vazando água, né, e a caixa que liga a caixa d'água da empresa tá secando, né? Não encheu. Esse é o problema. Diagnostiquei. Por que faltou água na caixa? Por que não está enchendo? Aí eu vou diagnosticar, né? Diagnostiquei o problema. Faltou a água na caixa, vou investigar, né? O que foi que aconteceu. Aí vou ver um cano estourou, né? Busquei um entendimento, né? Difícil diagnóstico da situação. O cano estourou, agora nós vamos para as alternativas. O que eu vou fazer? O cano estourou. Vou ter que trocar o cano, vou ter que trocar toda a tubulação, será que tem pessoal dentro da empresa que consegue consertar? Ou vou ter que contratar um encanador, uma pessoa de outro lugar para resolver o problema? Como é que eu vou resolver o problema? Eu vou ter que julgar alternativas. Quais materiais utilizar? Da marca tal ou da marca tal? Utiliza um material mais barato ou um material mais caro? Se utilizar o material mais barato, talvez o problema volte a acontecer. Se utilizar o material mais caro, talvez seja mais duradouro, mas vai fugir do orçamento. E aí, o que escolher? Quais alternativas julgar necessárias? Nesse momento, eu vou avaliar as alternativas. E depois eu vou tomar uma decisão. Em algum momento eu vou ter que tomar a decisão. Vou utilizar o cano da marca tal, porque é melhor, porque isso. Eu vou ter que me basear em alguma coisa para tomar essa decisão, né? E por último, eu vou avaliar realmente se o problema foi resolvido, né? Se aquela situação foi resolvida. Assim, né? De todo modo, administração é o de trabalhar com pessoas, né, e através de pessoas para realizar objetivos, tanto na organização quanto dos seus membros. A administração não é uma coisa mecânica, que depende de certos hábitos físicos, que devem ser superados ou corrigidos a fim de obter o comportamento correto, e pode-se ensinar o que um gestor deve fazer, né? Mas isso não irá capacitá-lo eficientemente a fazê-lo em todas as organizações. E isso é muito importante. Eu posso até ensinar para vocês todas as teorias da administração, posso ensinar como poder se resolver certos problemas, mas uma solução para um tipo de empresa talvez não funcione para outra. O que funciona numa empresa não funciona para outra. Por quê? Porque não são as mesmas pessoas que funcionam de uma empresa para outra. As pessoas mudam e as pessoas são o elemento mais chave em qualquer tipo de organização. Então, o que um gestor faz em uma empresa talvez não sirva em outra. Pode ser de uma mesma empresa, só que em locais diferentes, em matrizes diferentes. Por exemplo, o que se implementa na matriz da Macavida aqui do ICO, talvez não sirva, talvez não tenha a mesma cultura, talvez não tenha as mesmas práticas da matriz da Macavi lá do Juazeiro do Norte ou de Fortaleza. Né? Talvez os gestores, talvez não, né? Talvez até tenha, mas talvez tenha coisas diferentes que não funcionem porque as pessoas são diferentes.
E aí, a gente vê aí as 4 funções do administrador, né? Que a gente fala do ciclo PDCO, né? Planejar, definir objetivos e recursos. Ficou meio apagado, isso aqui ia clarear. Mas acho que dá para ver. Planejamento, né? Que é a definição de objetivos e recursos. Organização, disposição de recursos de uma forma e em uma estrutura. Direção, realização dos planos. E controle, né? Verificação de resultados. E veja que é um ciclo. É um ciclo. Eu planejo, eu organizo, eu dirijo, eu controlo. Eu planejo aquela situação, eu organizo ela, eu dirijo como ela vai acontecer, eu controlo aquela situação para ver se ela está realmente no local onde estava. Vejam que isso funciona para tudo. Nesse momento, por exemplo, desta aula, eu planejei os slides, né? Antes dessa aula, antes dela acontecer, eu planejei a aula. Antes de planejar a aula, eu tinha feito um grupo da turma de vocês, né? Porque se não tivesse o grupo, eu não teria tido contato. Eu verifiquei se todo mundo estava no grupo. Para isso, eu fiz um formulário para eu saber se todo mundo estava no grupo. Eu pedi os e-mails de vocês nesse formulário para que pudessem enviar esses e-mails do Meet, né? Na hora. Então, planejei, né? Planejei tudo isso, organizei, né, e pus em prática, né, realizei, e a todo momento estou tentando controlar, ver se a internet não cai, ver se alguma coisa não dá certo, e é um ciclo, né, e volta, tudo isso funciona para tudo que você pensar, para qualquer atividade, sempre vai ter isso, planejamento, organização, direção e controle, vai ter para tudo que você pensar de qualquer atividade. E aí, a gente tem as habilidades técnicas, né? As habilidades básicas. Nós temos a habilidade técnica, toda pessoa, né? Todo administrador. Tem a habilidade técnica, a habilidade humana e a habilidade conceitual. A habilidade técnica é o saber fazer, né? Para que um administrador ele seja bom, seja uma boa pessoa, né? Seja um bom gestor, seja um bom administrador, ele tem que ter os 3. A habilidade técnica é saber fazer, seja um administrador ou qualquer outra pessoa, né? Qualquer outra pessoa de qualquer empresa, qualquer funcionário, ele tem que ter essas 3. Ele tem que saber fazer, saber fazer. Ele tem que saber o conceito. Seja bem-vindo. Então, qualquer pessoa na organização, seja o gestor e qualquer funcionário, ele tem que ter essas 3 características. Ele tem que ser técnico, ou seja, ele tem que saber fazer as coisas, tem que saber fazer o que realmente é a função dele. Ele tem que ter a habilidade conceitual, ou seja, ele tem que conhecer o que ele está fazendo, Então, não basta só conhecer, tem que saber conhecer e saber fazer, porque se gerar qualquer problema, ele tem que saber alternativas e como gerenciar. Então, ele tem que saber fazer, conhecer o que está fazendo e tem que ter a habilidade humana, porque se não tiver habilidade humana, não adianta ele saber fazer, não adianta ele saber conhecer. Ele vai ser apenas uma máquina. Pensa aí o quanto... não sei se vocês já sofreram alguma situação na vida de vocês, que vocês foram mal atendidos, que vocês... você estava lidando com uma máquina, não com uma pessoa. A pessoa lhe atendeu, resolveu um problema você de forma técnica seca. Não soube atender, não soube lhe olhar. Sim, é horrível passar por isso. A gente fica imaginando como é que uma pessoa que, tem um comércio, um trabalho e age dessa forma com os clientes. Não tem noção, sabe? É muito chato ver isso. Clientes ou com os próprios funcionários, né? Pensa aí no gestor. Isso. Gestor, formado em administração, tem sei quantas faculdades, tem toda a habilidade, sabe de tudo, mas não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe passar uma decisão, não sabe passar uma ordem, não sabe fazer nada.
não tem habilidade humana de conversar, de tratar com as pessoas, né? Você é uma máquina. Quantas vezes você vai numa loja e você tá lá o vendedor que tá lá, e tá lá só para cumprir o horário, né? Aquele vendedor que tá, oi, posso... É diferente, você, por mais que naquela loja seja o preço seja menor, né? Geralmente essa loja o preço é menor, mas se você às vezes paga mais caro e vai em outra loja só porque o atendimento lá é melhor, porque o clima lá é melhor, né? Muitas vezes a gente gosta mais de experiências humanas, né? Experiências em que você não seja só um número, né? Não seja só um número. Eu, pelo menos, eu sempre tento tratar meus alunos como pessoas e não como números. Eu sempre vou ser professor que vou tratar meus alunos como pessoas e não como números. Né? Às vezes os professores, não estou falando de professor X, de Y, nem Z, mas a maioria dos professores tratam alunos como números. Né? Número 1, número 2. Exatamente. Eu tenho uma raiva enorme quando eu estudava em certa escola, aí o professor ficava dizendo para nós decorar o número, para ficar chamando a gente de número para dentro da chamada. Era um ódio que eu tinha da raiva deles. Eu entendo esses professores, porque assim, numa sala de aula presencial, o tempo é tudo, né? O tempo é tudo. Então, assim, quando você vai fazer uma chamada, que é um ato corriqueiro, né? Quando você chama 1, 2, 3, 4, 5, é mais rápido, né? A chamada que você chama Alessandra, Amanda, Beatriz, Daniel, entendeu? Mas, assim, eu sou mais chamar, porque às vezes também os nomes estão diferentes da lista, né? Se for um diário manual. Mas, por exemplo, na EP, quando a gente estava no ensino presencial, a chamada a gente fazia pelo aplicativo, né? Que a gente tem o aplicativo do Professor Online, que é esse aplicativo, ele é integrado com o aplicativo de vocês, o aluno online. Tem o Professor Online e tem o aluno online, né? Os aplicativos, eles são meio que interligados. Então, quando você faz a chamada, quando o aluno falta, já vai a falta já pro boletim do aluno, né? É interligado. Então, a gente leva o celular para a sala, né, e faz a chamada lá. Não tem diário de papel. E lá no aplicativo, quando você abre lá a opção para fazer a chamada, aparece o número do aluno e aparece o nome. Alguns professores preferem chamar pelo número e eu prefiro chamar pelo nome, né? Já tem o nome lá, em vez de eu dizer eu digo o nome do aluno, né? Já está lá. Entende? É diferente. A gente também tem que entender também o porquê, né, das coisas. Talvez o seu professor tenha diário de papel, né, e talvez a lista de pessoas seja de diferentes números, a gente também não pode demonizar também, entendeu? Tem que ver também, entender também o lado dele, né? Isso é uma habilidade humana, né? Se colocar no lugar do outro, empatia, né? Não estou dizendo que não estou lhe criticando, não. Estou tentando entender a situação, né? Estou tentando me colocar no lugar daquele professor, no lugar daquela outra pessoa, para tentar entender o porquê que ela é daquele jeito, ou entender por que ela fez aquilo, né? É uma habilidade que sempre vocês devem se fazer, ou se não fazem, procurarem fazer. Se colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê que aquela pessoa é daquela forma, né? Por que ela faz aquilo, né? Deve ter alguma razão, né? Então, essas habilidades, elas são essenciais para qualquer pessoa, para qualquer função, né? Para qualquer emprego, né? Vocês que estaram no terceiro ano, que vocês estaram numa empresa, vivenciando uma experiência que eu acho que é fantástica e que eu acho que todo aluno, né, qualquer pessoa deveria ter, né, que é entrar no mercado de trabalho sem estar no mercado de trabalho, né? Vocês vão ter um primeiro contato, vocês já saem na frente de muitas pessoas, porque vocês vão ter a prática de entrar numa empresa, de trabalhar, de ver como é que funciona, né, o negócio. Então, vocês vão precisar, além de habilidades técnicas, conhecimento, além de habilidades conceituais que vocês vão ter nessas aulas, tanto comigo, com Cíntia ou com outro professor, tanto habilidades técnicas, saber fazer as coisas, saber calcular, saber mexer nos programas, enfim, mas vão precisar de habilidades humanas,
né? E isso a gente não ensina na escola, infelizmente, né? Não tem como eu lhe ensinar você ser empático, você ser gentil, você ser alegre, né? Não tem como ensinar isso. Isso é de cada pessoa, né? A gente pode dizer, a gente às vezes vai no estágio, né? A gente vai visitar, tanto a Cíntia como eu. A Cíntia é orientadora de estágio, eu sou coordenador do curso. A Cíntia está mais próximo do estágio, eu acompanho uma vez ou outra, eu viajo uma vez ou outra, mas às vezes que eu vou no estágio, vou olhar o aluno está com a cara toda amarrada. Eu digo, o que foi que aconteceu? Não comeu hoje, brigou com o namorado, o que foi que aconteceu? Que a cara está toda amarrada. Aconteceu alguma coisa, né? Porque deve ter alguma razão para a pessoa estar emburrada daquele jeito, né? Aí você vai em outro lugar, você vê o aluno todo prestativo, todo fazendo as coisas, você vê que ele está tão agitado, tão concentrado naquilo, tentando fazer aquela coisa, que você, né, fica feliz por ele ter conseguido adquirir aquela habilidade, aquele conceito, e ter a habilidade humana de lidar com aquela situação. Então, a gente não consegue, né? E assim a gente pode até tentar ensinar para vocês a habilidade humana, mas isso é intrínseco de cada pessoa, né? A gente não consegue ensinar isso, vai de cada pessoa, né? E vocês vão precisar disso, vão precisar de habilidades técnicas, humanas e conceituais, seja para qualquer emprego que vocês forem atuar e seja, né, para o estágio que vocês estarão, né, no próximo ano. No próximo ano não, no terceiro ano, né? Daqui a 2 anos. Na prática, nós temos essas habilidades, né? A gente pode dividir ela em níveis hierárquicos. A alta administração, você vai ter níveis, vai lidar mais com habilidades conceituais, né? Vão precisar mais de conceitos, elaboração. O nível, os níveis administrativos, né? O institucional seria a alta administração. O operacional é aquele nível que executa as coisas, é o chão de fábrica, são aquelas pessoas que realmente executam o trabalho. E nós temos o nível intermediário, que é o nível que está entre a alta administração e o nível operacional, né, que seria a gerência, né? Então, o nível da alta administração, ele precisa ter competência, tem que ter as 3, mas em maior nível, a conceitual, né? Principalmente aquelas empresas grandes, né, que o gestor não vai nem na fábrica, né? Não vai nem na loja, né, naquela empresa, ele só precisa saber o que realmente se passa, o lucro, enfim, definir o negócio e tal. Quem está lá no chão de fábrica precisa saber mais fazer, né, mas lógico que vai ter que ter as 3, né, e o gerência é como se fosse o mais, né, o que mais executa, né, a mais necessária, caso a técnica. E o gerência, a mais necessária, vai ser a humana. Por que o intermediário utiliza mais a humana? Porque ele tem que ser a ponte entre os dois. Ele tem que saber trazer todas as insatisfações e necessidades lá para a gerência. E também vice-versa. Levar as ordens, né? levar os comandos, né? As tarefas, de modo que quem está lá no operacional consiga entender. Então, quem executa cargo de gerência tem que ter uma habilidade humana enorme, né, para poder fazer essa ponte entre quem está lá na alta administração com quem realmente está executando a tarefa lá no nível operacional. Pedro, mas por que a gente está estudando a administração, né? Por que a gente tem essa disciplina de noções de administração e por que é tão importante estudar administração? Né? Já que essa ciência, talvez alguns pensem que não servem para nada, né? Para que serve? Para que isso vai servir na minha vida? Por que eu tenho que estudar isso, pelo amor de Deus, né? Então, embora o processo administrativo seja importante em qualquer contexto de utilização de recursos, a razão principal para estudá-la é o seu reflexo sobre o desempenho das organizações, né? Nós temos organizações medíocres,
organizações que vão falir, organizações médias e empresas, né, e organizações de sucesso, né, que geram lucro, né? E o principal motivo para a existência de organizações é o fato de que certos objetivos só podem ser alcançados por meio da ação coordenada de grupos de pessoas. Pessoas capacitadas, pessoas que realmente sabem fazer, dotadas de competências técnicas, conceituais e humanas, né, para gerir aquele negócio. Na atualidade, as organizações assumiram importância sem precedentes na sociedade e na vida das pessoas. Imaginem como era o mundo, né, lá no tempo de Charlie Chaplin, né? Poucas empresas, né, poucas soluções, ou tempos atrás que não existiam empresas, né? Hoje em dia a gente não vive, né? O mundo moderno não vive sem as empresas, né? As facilidades, né, do mundo moderno. Então as empresas, elas assumiram uma importância vital, né, na nossa sociedade e na vida das pessoas. Então, o mais importante a saber é que sempre as três coisas, né? Administrar é tomar decisões, administrar é administrar pessoas e administrar é trabalhar com informações, né? Sempre a gente vai trabalhar com informações. Necessitar, né, de recursos e informações para tomar as melhores decisões e para poder, né, saber gerenciar essas pessoas. Pronto. Agora a gente vai para um conceito muito importante, que é o conceito de eficiência e eficácia. Alguém saberia me dizer qual a diferença entre eficiência e eficácia? Então eu vou beber água aqui. Alguém saberia dizer qual a diferença? De cada vez. Eficiência é uma coisa que funciona. E eficácia é o quanto ela funciona naquela ocasionalidade. A eficácia está mais ou menos, só a definição de eficiência que está errada. Eficácia, você quase que chegava no Google, mas bateu ainda na trave. Mas alguém, qual a diferença entre eficiência e eficácia? Sem olhar no Google. Sem dar Google, eu estou vendo aí, vocês querem botar lá no Google e saber a resposta. Quer saber o que vem na cabeça de vocês. Não importa errar, não. A gente está aqui para errar mesmo. A gente aprende com os erros. Ninguém nem chuta como o Guilherme. Eita, como vocês estão rindo de palpite. Vamos lá. Talvez até vocês saibam. Eficiência é você ter uma prática em fazer alguma coisa e executar com facilidade, porque você já tem prática. É poder sobre fazer alguma coisa. Eficácia. E eficácia seria o quê? Vamos lá. O quanto aquela coisa pode ser boa naquele determinado momento. O quanto aquilo deu certo. Quase isso, Guilherme. Você está quase chegando no gol de eficácia. E quem foi que falou conceito de eficiência? É uma pessoa que faz o certo para poder atingir o objetivo, a eficácia. Sim, quase chegou também. Eficácia é você fazer com qualidade. Você, por exemplo, você executou um processo e a eficácia é ter saído desse processo com qualidade, né? Ter funcionado. É a segurança de um bom resultado. É o resultado em si. Exatamente. É o resultado em si, né? É o resultado em si. Eficácia é atingir um resultado, um objetivo. Eficiência é você chegar a esse resultado, a esse objetivo, da melhor maneira possível, utilizando a menor quantidade de recursos
no menor tempo possível, da melhor maneira possível. Então, pense aí. Objetivo, passar na disciplina de Pedro, né? Para você passar na minha disciplina, você tem que ter média 6. Se o objetivo é só passar na minha disciplina, se você tirar um 6, você atingiu o resultado. Você foi eficaz. Você atingiu o objetivo, que era passar na disciplina com 6. Mas você não quer só tirar um 6. Você quer participar de todas as minhas aulas, você vai fazer todos os meus exercícios, você vai entender o conteúdo, que é o mais importante, né? E vai fazer tudo, né, de forma correta, vai fazer fichamentos, vai fazer atividade, então você vai ser eficiente, né? Você vai querer tirar o seu 10, né? Tirando 10, então você foi eficiente e eficaz, né? As duas coisas são complementares, né? Se você atingiu eficácia, né? Nem sempre quem atingiu eficácia foi eficiente, e nem sempre quem foi eficiente talvez chegou na eficácia. Mas na maioria das vezes, quem é eficiente chega na eficácia. Né? Pensa aí, um jogador, né, de futebol. Pense aí no jogo. Tá? Brasil... Eu ia falar Brasil e Alemanha, mas é meio que... Brasil e Argentina. Não, eu só me vi o Brasil e Alemanha, porque aquela derrota foi até hoje. Até hoje eu tô traumatizado com aquela derrota. Até hoje é vergonhoso. Por exemplo, a Alemanha ganhou do Brasil. Ela foi eficaz, né? Ela teve eficácia, mas ela ganhou de 7-1. Então ela foi eficiente. E ainda eu pensei que esse jogador ainda fez o gol ainda de bicicleta, né? Ele foi mais que eficiente, né? Ele ganhou o jogo, foi de goleada e ainda fez o gol ainda de bicicleta, né? Foi eficiente, né? Eficiente e eficaz. E quando você tem os dois, você é efetivo. Você tem a efetividade. Efetividade. Então, só para clarear a cabeça de vocês, para vocês saberem a diferença entre eficiência e eficácia. Eficácia, saber fazer as coisas, chegar no resultado. Eficiência, fazer aquele resultado da melhor maneira possível, com ausência de desperdícios, com uso econômico de recursos, com menor quantidade de recursos para produzir mais resultados. Então, eficiência, fazer aquilo da melhor maneira possível. Essa seria a definição mais clara de eficiência, fazer algo da melhor maneira possível, com ausência de desperdícios, uso econômico de recursos, com menor quantidade de recursos para produzir. E eficácia, chegar no resultado esperado, né? Capacidade de realizar resultados. Grau de realização de objetivos, capacidade de resolver o problema. Resolveu o problema, você foi eficaz. Se você resolveu o problema da melhor maneira possível, você foi eficaz e eficiente. Nem sempre a gente consegue das coisas, mas quando a gente consegue os dois, a gente foi efetivo. A gente conseguiu chegar no objetivo, né, e foi eficiente. É o caso lá da Alemanha, né, que ganhou do Brasil de 7-1 na nossa Copa do Mundo em casa, né? A Alemanha ganhou do Brasil de goleada e a Copa do Mundo ainda era no Brasil. Acho que não tem exemplo maior para explicar o que é eficiência e eficácia, né? Eles ganharam, assim, foi uma humilhação, né? Perder da forma vergonhosa que o Brasil perdeu, né? Acho que o Brasil não se encontrou depois daquilo. Foi só tragédia depois daquilo. O país do futebol, perder a casa. Depois daquilo só foi tragédia. Já são quase 11 horas. Eu acho que eu vou deixar para explicar as teorias organizacionais na próxima aula. Não, acho que dá tempo. Acho que dá tempo para explicar. Aí na próxima aula, só isso daqui. Aí eu vou parar nesse slide. Aí o próximo explicar a evolução. As teorias organizacionais são 10, tá bom? São essas aqui. Teoria da administração científica, teoria burocrática, teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria estruturalista,
dos sistemas, teoria neoclássica, teoria comportamental, desenvolvimento organizacional e teoria da contingência. Essas teorias elas estão listadas aí nesse gráfico com base nos surgimentos delas. Quando a gente vai estudar administração, a gente pensa que todas as teorias elas surgiram, né? Elas surgiram com base no evento histórico. Vamos olhar a data que surgiu a administração científica, a primeira teoria, né? A primeira grande teoria da administração. O que estava acontecendo no mundo em 1903? Puxem na memória de vocês, imaginem. O que estava acontecendo nessa época, 1903? Quem chuta aí o que estava acontecendo nessa época? Colonização. Quase isso. Mas o que realmente estava assim, aconteceu assim, boom, né? Colonização, mas o que foi que surgiu depois disso? As pessoas estavam saindo do campo para as cidades. Faz muito tempo, cara. Foi. Vocês estudarem isso. Faz muito tempo, é até antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra. Mas o que estava acontecendo? As pessoas saíram do campo, foram para as cidades, de repente começou a surgir fábricas. E o que foi que aconteceu nessa época? Né? Revolução Industrial. Exatamente, Guilherme. A Revolução Industrial. Que a gente até conversou na aula passada, né? Surgiu a Revolução Industrial, as pessoas saíram dos campos, foram para as fábricas, e em primeiro momento era tudo desorganizado, não existia empresa, não existia fábrica, era tudo meio desorganizado, então precisava de alguém que soubesse organizar, que soubesse administrar, que soubesse gerir aquilo ali. Não existia nenhuma teoria, ninguém sabia como gerir uma empresa, ninguém sabia como administrar um negócio. Era tudo meio louco, né? Então, naquela época, surgiu a primeira teoria da administração, que foi a teoria da administração científica. Um pouco tempo depois, surgiu, foi se aperfeiçoando e foram criadas novas coisas, né? E aí foi surgindo a revolução burocrática, né? Pouco tempo depois surgiu outra teoria, que foi a teoria clássica. E aí, alguma coisa aconteceu nesse intervalo de 16 anos. Aliás, nesse intervalo aqui, ó, entre a teoria da burocracia e a teoria clássica. O que foi que aconteceu aqui, ó, entre 1909 e 1916. O que foi que aconteceu nesse intervalo aqui de tempo? Para a teoria burocrática, para a teoria clássica. O Guilherme até já falou, mas eu queria que vocês repetissem. O que foi que aconteceu na história nesse intervalo de tempo? Hein? Guilherme até falou. Acho que foi o Guilherme ou foi o Pierre? Foi o Pierre. Foi a colonização, né? Primeira Guerra Mundial? Foi a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra. Foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra devastou muitas empresas. As empresas estavam deprimidas. Os gestores perderam praticamente a maioria das empresas, quebraram. É nessa época também que surgiu... Então, a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, se eu não me engano, 1915, por aí. É nessa época que surgiu a Primeira Guerra Mundial. 1916, eu acho. Por essa... Terminou em 1919? É por essa época. Aí, o que foi que aconteceu? Os gestores estavam deprimidos, né? Nessa época, estavam deprimidos e aí muitas empresas tinham falido na época, então precisou-se criar outra teoria que suplementasse, né, o que estava acontecendo até então. Entre 1916 e 1932 também surgiu um evento muito importante, mais especificadamente no ano de 1919. Alguém saberia dizer o que foi que aconteceu nesse ano? Não coloque no Google. A Grande Depressão? A Grande Depressão, que foi ocasionada pelo quê? Foi a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra. Não. Foi a primeira. A gente vai falar isso na aula. A Bolsa de Nova York, foi? Exatamente. Quem foi que falou?
Bolsa de Nova York, só para saber. Valesca. Valesca, exatamente, Valesca. De Wall Street. Exatamente. Professor, eu ia perguntar muito para o senhor, eu estava esperando o senhor falar da Bolsa de Valores para eu perguntar para o senhor sobre, porque eu sabia que o senhor sabia, né? Porque a Bolsa de Nova York, quando ela foi quebrada, foi uma discussão assim, do mundo inteiro, né? Na época. E eu queria saber, assim, como funcionava a Bolsa de Valores. As empresas, né? As empresas, elas... Vocês vão entender isso melhor na aula de contabilidade, mas eu explicando assim por alto. As empresas, elas funcionam com patrimônio próprio e de terceiros, né? Assim, patrimônio que é formado por quem forma a empresa em si, o dono, e patrimônio de terceiros. Tem algumas empresas que são chamadas as sociedades anônimas. O que são essas empresas? Elas abrem o capital delas. Talvez vocês não entendam, porque vocês ainda não viram isso em contabilidade. Então, essas empresas, elas abrem o capital em bolsa. Então, quando elas abrem esse capital em bolsa, o que acontece? Outras pessoas, né, pessoas físicas e pessoas jurídicas, conseguem comprar o capital dessas empresas. Né, assim? Aí, como hoje, se eu quiser comprar o capital, ser sócio, né, ser acionista de uma empresa, eu consigo, né? Só me associar na bolsa, abrir uma conta em corretora e comprar. Então, e o que foi que aconteceu em 1919? A bolsa quebrou, né? Então, a bolsa é exatamente como se fosse um balcão que vende as ações dessas empresas, dessas sociedades, essas empresas e sociedades anônimas. Então, quem vendia, né, o órgão que vendia as ações dessas grandes empresas, porque para ser uma sociedade anônima era uma grande empresa, então quem financiava, vendia e comprava ações, quebrou. E pensa aí, quem financiava e ajustava isso quebrava. Então, grandes empresas quebraram. Quando grandes empresas quebraram na época, muita gente ficou desempregada. Como muita gente ficou desempregada, o que foi que aconteceu? Muita gente passou a morrer de fome, porque não tinha emprego, não tinha salário, não tinha como subsistir. O filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, mostra isso muito bem. Você via um monte de trabalhadores lá procurando emprego, porque não tinha, porque muitas empresas tinham quebrado na época. Alguém levantou a mão? Muitas empresas tinham quebrado na época. Fui eu. Pode falar, Pierre. Não, eu ia perguntar como é que uma bolsa de valores ela se quebra. Pronto, vamos entender. Para eu te explicar isso, eu tenho que te explicar a evolução dos sistemas econômicos. E isso é um assunto da nossa aula de economia. Mas todos os sistemas econômicos, eles estão fadados à ruína, à morte. Todos os sistemas econômicos um dia vão morrer. Isso aconteceu desde os primeiros sistemas até o capitalismo. O primeiro sinal de ruína do capitalismo foi durante a queda da Bolsa de Nova York. Foi o primeiro sintoma de que o capitalismo um dia iria acabar. O segundo momento, a segunda grande crise do sistema capitalista foi em 2008. Houve um problema na questão dos imóveis lá nos Estados Unidos, uma crise no sistema imobiliário, e essa crise no sistema imobiliário causou a quebra de grandes bancos no sistema financeiro dos Estados Unidos. Lá é diferente o sistema bancário daqui, enquanto aqui a gente tem 5, 6 bancos que controlam a economia, lá tem vários bancos. Então, as pessoas compravam casas, não pagavam essas casas, o banco ficou com dívida, não tinha ninguém que comprasse essas dívidas, começou a quebrar um banco, quebrar outro banco. Quando um banco quebra, todo mundo quer tirar dinheiro do banco, porque o dinheiro do banco não funciona com o dinheiro do banqueiro, e sim das pessoas que controlam o banco. E aí começou a quebrar um banco de um país, começou a quebrar do outro, e isso gerou uma crise internacional, né?
como a economia mundial funciona basicamente pelo lastro do dólar, né? Antes a gente tinha o lastro do ouro, hoje em dia é o lastro do dólar. Então, para você fabricar qualquer moeda nacional, você precisa ter a mesma quantidade em dólar. Então, o dólar, né, como a crise surgiu nos Estados Unidos e o dólar até então deflacionou, né? E eu precisaria explicar para vocês o que era deflação e inflação, né, depois, mas isso gerou uma grande crise em todo o sistema. Essa foi, então, a primeira grande crise no sistema capitalista, 1919, a segunda grande crise, 2008, e a terceira grande crise, 2020, com o surgimento do coronavírus. Quase quebrou, né, algumas bolsas, né? E tudo indica que a gente vai ter outras crises, né? Até um dia em que esse sistema um dia mude, tá certo? Só para terminar a nossa aula, que já está quase no tempo, da teoria das relações humanas para a teoria estruturalista, surgiu também outro evento histórico, entre 1932 até 1945. Que evento histórico foi esse? Segunda Guerra Segunda Mundial. Guerra. Exatamente, a Segunda Guerra. Isso arrasou também muitas empresas, né, no mundo todo, e teve-se que criar outra teoria, né, para suplantar, né, aquela Grande Depressão. E vão surgindo outras coisas, e vejam que tudo é interligado. A história com a administração, tá certo? Professor, Oi, pode falar. teve pelo menos um lado bom das guerras, que foram a invenção de coisas, porque sempre tinha Tecnologia, meio que uma né? corrida armamentista. Exatamente, a tecnologia. Por exemplo, na Segunda Guerra foram criadas, a Primeira Guerra, o lança-chamas, um monte de armas diferentes, de automóveis. Comida. Já diria, Na Segunda Guerra Mundial foi criado o MM, né? O chocolatezinho com uma cobertura açucarada que uma apodrece. já diria Renato Russo, né? Uma guerra sempre avança a tecnologia, né? Mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria, né? Então a guerra sempre tem esse lado, né? De fazer as pessoas evoluírem, né? Mas a que custo, né?